Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos com alegria abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 3, onde encontramos a leitura bíblica devocional do culto divino essa noite. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 14 e seguintes. Nós lemos até o de número 18. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 14 a 18. Vamos acompanhar juntos esta leitura em nome do Senhor. Você pode fazer na sua Bíblia, você pode fazer também através da nossa mídia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus amados e queridos irmãos, quero compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor trouxe e inspirou meu coração, especificamente nos dois versículos anteriores ao 16, o 14 e o 15, é evidente. O texto que fala para nós de uma forma tão especial sobre o plano da salvação de Deus para homens e mulheres. Se tossir um pouquinho é porque agora à noite, eu não sei porquê, de vez em quando volta esses pigarros, sabe? Mas vocês já estão avisados, então pronto, já vão perdoando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É um texto curioso e confesso que ainda não havia pregado nesta palavra, embora muitas vezes a gente tenha citado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é maravilhoso porque o primeiro versículo fala do Filho do Homem sendo levantado, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto. E todos nós conhecemos um pouco dessa história, mas antes que eu vá à história especificamente, interessante que ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero compartilhar com a igreja sobre um tema muito especial: creia em Jesus e viva. Creia em Jesus e viva. Vamos levantar as nossas mãos e dizer para que todo mundo possa ouvir: creia em Jesus e viva. Glória a Deus. O curioso dessa mensagem é que, assim como uma serpente de bronze é levantada no deserto, o que retrata aquele episódio lá do livro de Números, capítulo 21, versículos de números 4 e seguintes até o 9, e já falo desse episódio que é marcante, que inspira o apóstolo João, e somente nesse evangelho é trazido à luz este episódio. Mas, irmãos, o que me chama também a atenção, o porquê desta comparação. A palavra de Deus, ela se expressa muito através dos símbolos, das alegorias, das metáforas, das parábolas, e trazem grandes mensagens. Elas ficam mais audíveis, mais explícitas, mais inteligíveis. E o Senhor muitas vezes recorreu a estas parábolas, a estes símbolos, e são muitos
são pródigos mesmo na Bíblia e podemos encontrá-los em todas as Escrituras. Mas o que me chama a atenção é a questão de uma serpente que é levantada, e o porquê e qual é o significado disso. A gente começa pensando, e eu estava meditando sobre isso, que ao longo de muitos milhares de anos, o símbolo assim da serpente é usado em várias culturas, e principalmente quem já esteve fora do país, que já esteve em missões, sabe muito bem disso. Desde a serpente lá no Jardim do Éden, a serpente ananta, aquela que é muito própria a alguns ramos do hinduísmo e passa por muitas coisas, aquela mítica e serpente ancestral, como falam os astecas, ou então aqueles que se referem à deusa da natureza, em algumas regiões da África, ainda nos dias de hoje. E nós conhecemos muito bem essa história, e aí nós vamos encontrar a sua figura e o seu símbolo na poesia, nas artes, na medicina, na não menos importante psicanálise, e por aí vai. A gente conhece muito bem esses símbolos, e a imagem da serpente ou da cobra parece sempre assustadora e assombra mesmo a imaginação de homens e mulheres desde tempos imemoriais, e nós sabemos muito bem disso. Então, muitas culturas veem a serpente como algo positivo e poderoso, porém perigoso. E a gente poderia citar algumas aqui. Mas muitas outras, em partes também da tradição judaico-cristã, e aqui nós já vamos de encontro ao nosso assunto, nós vemos sempre a serpente como uma força muito negativa, eu diria bastante negativa, simbolizando, e aqui nesse contexto nós vamos ver a maldade do mundo, a maldade de todos nós. E a pergunta que nós precisamos fazer para entender o que o apóstolo João queria nos mostrar, e ele vai nos fornecer aqui uma resposta maravilhosa em relação a essa serpente, é indagar a respeito da maldade. A pergunta sobre o que fazer em relação à serpente é uma forma de você indagar o que fazer a respeito da maldade, ou o que as diferentes culturas por este mundo afora designam como maldade. E agora nós vamos a essa passagem do Evangelho, você está aí em João 3, 14 e 15, que vai nos fornecer uma resposta muito clara e firme, e que vai se mostrar muito poderosa em sucessivos pensamentos e culturas, não tenho dúvida. Mas, meus irmãos, deixe-me ler mais uma vez o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E agora eu volto ao episódio de Números capítulo 21, versículos 5 a 9, que eu peço o Thales já para colocar aí na tela. Números capítulo 21, versículos, vamos ler do 4 até o 9. Este versículo ele vai rememorar aquele incidente com os israelitas durante a peregrinação do deserto. Leamos. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, rodearam a terra de Edom. Porém a alma do povo, observe, angustiou-se neste caminho. O povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eles estavam rejeitando o maná que Deus havia provido. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E o versículo 8 diz: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, noutra tradução sobre um poste, noutra tradução serpente de bronze, e será que virá todo mordido, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal,
e pô-las sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A igreja diz amém? Veja que algumas coisas estavam acontecendo, por isso que quando Jesus, o apóstolo João, fala que Deus veio ao mundo, Ele amou de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois ele vai falar muito bem sobre isso, que aquele que não crê é condenado, e o que crê não é condenado, é salvo. E veja como isso tem uma relação, meus irmãos, incrível. O que estava acontecendo nessa questão da condenação ou da salvação? Aquelas pessoas estavam pecando contra o Senhor. Diz a palavra do Senhor que eles não somente murmuravam contra Deus, mas também contra Moisés. E o pecado traz consequência, e a consequência eram as serpentes ardentes que de repente, como punição da parte de Deus, veio entre os hebreus, e diz a palavra do Senhor que muitos eram picados, e aquelas picaduras, elas ardiam como fogo, e muitos dentre o povo morreram. Eram como que brasas ardentes, por isso que fala das serpentes ardentes. Mas é incrível que este pecado teve uma consequência. Tem uma consequência. A consequência era as serpentes ardentes. Enquanto isso, o povo pagava pelo castigo. Mas a gente observa que de repente houve o arrependimento. E aqui fala de uma solução, fala de salvação. A serpente é de bronze, que na simbologia bíblica, na tipologia bíblica, o bronze fala de justiça do Senhor. E é incrível, meus irmãos, toda esta programação daquilo que Deus faz. E nós vamos ver aqui, e de repente você observa o Senhor orientando a Moisés. Moisés, o povo realmente murmurou. Foram 2 pecados que destruiu toda uma geração do povo de Deus no deserto. Basicamente, murmuração e rebeldia. O povo murmurava contra Deus e contra Moisés, se revoltava contra o Senhor. Neste caso, ele se arrepende. Moisés intercede ao Senhor por nós, e o Senhor orienta Moisés a levantar uma serpente de bronze, que aponta para essa justiça de Deus, e para colocá-la num poste. E aqueles que eram mordidos pelas serpentes ardentes corriam e olhavam naquela haste. Aqueles que criam, eles eram salvos. E eu acho assim interessante, meus irmãos, que aqui o escritor sagrado, a palavra do Senhor, nos está mostrando que nem João está sugerindo que aquela serpente venenosa que estava atacando as pessoas era simplesmente um problema. Ele estava mostrando agora que o Senhor estava levantando, aleluia, uma serpente de bronze, para que o povo olhasse e ao crer fosse salvo. Havia uma solução. E quando nós olhamos para Jesus pendurado na cruz do Calvário, quando ele é levantado, veja o que diz o versículo 14, glória a Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aqui nós estamos vendo o resultado da maldade do qual todos nós estávamos presos. É interessante que quando o apóstolo Paulo nos mostra isso, e aqui a gente volta no tempo assim uns 1500 anos atrás, porque naquela época em que Jesus foi levantado naquela cruz, a morte de cruz era a condenação dada, e era uma condenação que era chamada de maldita. Mas observe, meus irmãos, que a crucificação de Jesus, ela se assemelha a colocar aquela serpente no poste. Toda a maldade e o pecado daquele que cresce ao olhar para Jesus na cruz era levada pelo sacrifício que ele fez por nós. E agora eu me lembro de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado
se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. No outro texto o apóstolo Paulo disse: ele se fez maldição por nós. E veja agora, meus amados irmãos, como isso é glorioso. Eu quero compartilhar com a igreja, especificamente aqui, meus irmãos, porque todos precisam saber desta verdade. Todos precisam saber desta verdade. Veja o que está escrito aqui nesse texto do apóstolo João, mais uma vez. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os israelitas foram punidos com a invasão das serpentes. Então Deus fornece um remédio a Moisés, e ele deveria fazer uma serpente de bronze. E foi exatamente o que ele fez: colocou-a no poste, levantou, e as pessoas que olhavam para ela, e todos que olhavam aquela serpente, poderiam viver. Agora imagine, meus irmãos, aquela serpente entrelaçada naquele poste, símbolo que também aparece em muitas outras culturas, como já me referi, permanece desde aquela época como sinal de cura. Desde aquela época, símbolo também que a gente ainda hoje é usado por muitas organizações. Agora é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que aquela serpente de bronze, depois daquele episódio de cura e de salvação, foi colocada no tabernáculo, e pouco tempo depois, já na época do rei Ezequias, se descobriu que o povo estava queimando incenso a Neustã, que significa no original serpente de metal, serpente de bronze. E o rei Ezequias, quando começou a purificação do templo e tantas as coisas, ao descobrir isso, segundo Reis capítulo 18, versículo 4, ele despedaçou aquela serpente para que ele não fosse mais adorada nem reverenciada, porque aquele foi um símbolo daquela época que apontava para a frente. Então, na época de Jesus, teve um escritor judeu que ele enfatizou que não foi a serpente de bronze que salvou os israelitas, mas o poder salvador de Deus foi quem os salvou. No livro Sabedoria de Salomão 16:7. Desculpe citar no livro apócrifo, mas de vez em quando a gente precisa recorrer a isso. Então isso tudo nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, o poder estranho do símbolo. Mas ele ressalta aqui a importância desse versículo 14, para a gente entender o que foi que Jesus veio fazer. E essa é a minha tarefa, como o Senhor nos mostra. Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Essa é a única passagem no Novo Testamento que fala ou que se refere à serpente de bronze. Aqui essa menção aponta, meus irmãos, claramente para a morte de Jesus. Moisés coloca a serpente em um poste, levantam para que as pessoas pudessem vê-la. E da mesma forma, Jesus, o Filho do Homem, tem que ser levantado para que todos tenham a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós precisamos saber, meus irmãos, dessa verdade. Todos precisam crer para ter a vida eterna. Quando a gente fala em crer, esse conceito às vezes é muito amplo. Não é simplesmente você crer que Deus existe, você crer que Jesus é o Salvador. Todas as pessoas, não, eu também sou de Jesus, eu também creio em Deus. Não estamos falando nisso. Nós estamos falando de crer na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, quando Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele se tornou maldição por mim e por você, que Ele toma a minha morte para me dar a sua vida. Isso é importante nós sabermos. Creia em Jesus e viva, glória a Jesus. Aí eu quero numerar apenas 3 aspectos, que hoje eu não sei se a palavra é mais rápida, eu só sei que é uma palavra muito forte e contundente. Crer em Jesus para viver. Talvez, e com certeza, nós que já cremos em Jesus, às vezes perdemos um pouco da dimensão do que isso significa, porque aqui está a salvação, meus irmãos, de todo mundo. É por isso que a palavra do Senhor, no capítulo 3, no versículo 16, que fala sobre este amor. Eu quero já ir de encontro a alguns aspectos dessa verdade que todo homem, toda mulher precisa saber. Primeiro aspecto, a humanidade como um todo foi atingido por esta doença mortal que é o pecado. Meus irmãos, a única cura, minhas irmãs, você meu amigo que está me ouvindo,
A única cura para a humanidade ferida é olhar para Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, ele deixa muito claro quando ele vai falar sobre isso, afirmando a soberania de Deus. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45 e 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E eu cito também Isaías 45 e 21, a parte D do versículo anterior, que diz: e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Porque havia pecado no meio do arraial em Israel, havia murmuração e o povo rejeitava o Senhor e ao seu servo Moisés. Meus irmãos, isso é muito próprio do povo de Deus, a rejeição do líder, a rejeição de Moisés, mas isso se associa também ao próprio ato de rebeldia e de murmuração contra o povo de Deus, porque na verdade murmuração não é outra coisa senão a dúvida consciente quanto ao poder e à soberania de Deus. Mas de sorte, meus amados e queridos irmãos, que essa doença mortal atingiu toda a humanidade, está entranhada em cada homem e cada mulher, mas o remédio é: olhai para mim, disse Jesus, e sereis salvos. Então a condenação é confrontada, as consequências são funestas, mas diante do arrependimento e olhar para Jesus, vem a salvação. Mas há um segundo aspecto: a crucificação de Jesus se assemelha a colocar essa serpente no poste. Isso, irmãos, eu estava observando, para mim é muito misterioso, porque nós temos que nos perguntar: como é que a crucificação de Jesus se assemelha a colocar a serpente no poste? E aqui nós devemos considerar a serpente não como um problema, mas como uma solução. Certamente isso é uma verdade. Então João não está sugerindo que Jesus seria uma serpente venenosa aqui, que estava atacando as pessoas. Não era isso. Ele não estava sugerindo nada disso. O que ele estava querendo dizer é que a maldade que se encontrava enraizada em cada um de nós, como se encontrava enraizada no povo de Israel, que não era a primeira vez que eles murmuravam, aquela maldade que estava enraizada em todos nós, estava agora, de alguma maneira, pela vontade do Deus Todo-Poderoso, autorizada a lançar a sua força sobre Jesus, que estava sendo levantada, assim como aquela serpente de bronze foi levantada. E aqueles homens que por causa da sua maldade se arrependiam e creiam e olhavam, eram curados. Assim também quando olhamos para Jesus pendurado na cruz, glória a Deus, aquele que foi levantado, como disse João, falando de Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também esse Cristo é levantado. E quando nós olhamos para o Cristo que foi levantado na cruz, o que a gente vê é o resultado da maldade da qual todos nós estávamos presos. E aí eu repito o texto, 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A crucificação aqui, meus irmãos, se assemelha a colocar essa semente no poste. Toda a maldade e o pecado daquele que crê, ao olhar para Jesus na cruz, é levada pelo sacrifício que Ele fez por nós. Glória a Deus. E aqui tem um ponto muito glorioso que eu preciso compartilhar com a igreja. É um momento quando nós olhamos e cremos em Jesus, e todos nós já tivemos essa experiência. Nós temos uma experiência marcante, porque é a hora que nós nos identificamos com Cristo. E eu me lembro do apóstolo Paulo, ali em Gálatas, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. É o momento da identificação, mas também é um momento de nos apropriarmos dessa salvação, porque você crê em Jesus. E eu lembro de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, 6 e 12, ele diz assim:
tome posse da vida eterna. Você se apropria, porque aquele Cristo Jesus, ele tomou a minha maldade, como diz Isaías 53, tomou o meu pecado, a minha transgressão, tomou sobre si e levou a cruz do Calvário. Mas não é somente identificação, apropriação, não, é também confissão. Vamos ler dois textos maravilhosos que os irmãos conhecem, de Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10, que fala que se com a nossa boca confessarmos ao Senhor, veja como é lindo esse texto: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Então, meus irmãos, identificação, já estamos crucificados com Cristo, tomamos posse, mas também aqui está a confissão. Glória a Deus. E é lindo isso, meus amados, é muito lindo isso. Mas ainda há, irmãos, um terceiro aspecto, e aqui nós já vamos encaminhando já para o final da mensagem. A morte de Jesus na cruz é uma demonstração plena e gloriosa do amor de Deus. Esse é um ponto culminante muito especial. E eu lembro-me aqui do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Meus amados, o que nós vemos aqui na morte de Jesus na cruz, essa morte de Jesus na cruz não se tratou de uma mera casualidade, não se tratou, por exemplo, de deixar que o pior acontecesse. A cruz aqui é o cerne de tudo. Aquela imagem magnífica que o apóstolo João pinta de quem é Deus, agora aqui está Ele sendo conhecido como Deus, que Ele é o Pai e o Filho é revelado quando Ele é levantado, quando Ele morre sob o peso da maldade do mundo. Glória a Deus, nós também morremos com Ele. E eu lembro-me de Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz que a semelhança da sua morte, nós morremos com Ele, a semelhança do batismo, nós morremos com Ele, somos crucificados com Ele na morte pelo batismo. Mas não somente isso, sepultados, mas também ressuscitados com Ele, a semelhança da sua morte. Então a maldade aqui também, meus irmãos, não é aquela maldade que é curada de uma forma instantânea. Eu aceitei Jesus, pronto, não tem mais nenhum problema. Não, precisamos entender que a maldade está entranhada no âmago de cada um de nós, e temos que nos envolver nesse processo de cura, para que esta cura realmente aconteça. Isso não quer dizer que temos que apenas nos empenhar de sermos bons e fazer isso ou aquilo outro e já estamos garantidos. Não, tudo que nós podemos fazer é o que os israelitas fizeram: olhar para Jesus e crer e confiar e receber a cura. Olhar para Jesus é ver nele a demonstração plena do nosso Salvador, do amor de Deus. Quantos têm olhado para Ele? Quantos confiaram nele? Quantos continuam crendo nele? Oh, meus irmãos, então não há mais condenação. Glória a Deus. Leia agora, vamos ler todos juntos. Quero convidar a igreja para ficar em pé neste momento. João capítulo 3, versículo 16, versículos também 17 e 18. Esta é uma palavra maravilhosa. Nós vamos cantar o hino 8, que fala de olhai o Cordeiro de Deus. As trevas do pecado, meus irmãos, estão desfigurando homens e mulheres neste mundo atual, impedindo que as pessoas sigam na direção do Cristo. Muitos estão presos nos seus pecados, nas suas transgressões. E o que fazer? A resposta hoje é: creia em Jesus e viva. Veja o que diz o texto: Deus amou o mundo. O terceiro aspecto, eu digo que a morte de Jesus é uma demonstração gloriosa, plena do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E toda a igreja comigo, 17:
porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só um momento aqui, meus irmãos, antes de lermos o 18. Quando os israelitas estavam debaixo da maldição e do pecado, por murmurarem contra Deus, contra Moisés, por desprezarem o pão que desceu do céu, serpentes venenosas invadem o arraial, e as pessoas começam a morrer. Eles se arrependem, se voltam para Deus. Disse Moisés: intercede ao Senhor e peça para que eles tirem essas serpentes, para que não haja morte. E o Senhor disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, símbolo da justiça de Deus, coloca em volta de um poste e levanta no arraial, e há de ser que todo aquele que olhar para a serpente e crer, não será condenado, mas será salvo. Quem crê, todos juntos, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Creia em Jesus e viva. Se você puder levantar a sua mão comigo, vamos dar esse brado de vitória. Creia em Jesus e viva. Meus irmãos, as trevas do pecado estão desfigurando o mundo na sua atualidade. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de condenação. O versículo 19 desse mesmo capítulo vai dizer: e a condenação é esta: os homens, as mulheres amaram mais as trevas do que a luz. E por causa deste amor às trevas, as pessoas estão seguindo sem uma direção, estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Não estão desfrutando do que uma vida nova em Cristo pode dar. Pastor, o que é que realmente importa nessa história bíblica que o senhor contou aqui? O que realmente importa é que você, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, não precisa ser condenado. Não precisa ser condenado com o mundo. Não precisa morrer neste deserto. Isso é que importa. Você não precisa deixar a serpente matá-lo. Quando sempre me refiro a serpente, eu lembro-me quando o Senhor sentenciou a serpente após a tentação no jardim do Éden. Depois do Senhor mostrar o julgamento a Adão e Eva, das dificuldades, daria a luz agora com dores, do labor, do trabalho, do suor do rosto comerás. O Senhor dá uma sentença para a serpente e disse: olha, por toda a vida tu rastejarás, e do pó da terra se alimentará. Como nós entendemos na palavra de Deus que nós somos pó, e em pó nos tornaremos. É este pó que é a comida da serpente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Este pó, a natureza humana, é isso que alimenta a serpente na prefiguração e personificação do próprio inimigo de nossas almas. Mas você não precisa deixar que a serpente lhe mate. Cristo já foi levantado na cruz do Calvário. Ele se tornou maldição no meu e do teu lugar. Quem já está identificado com Cristo, crucificado com Cristo, aleluia. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz assim: eu já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Há uma cruz para o mundo e uma cruz para o meu eu. Eu já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Em alguns momentos, em algumas vezes na nossa jornada, nem sempre temos facilidade de sacrificar o eu. Alguns têm mais facilidade de sacrificar o mundo. Deixam de fazer algumas coisas, não bebe, não joga, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo outro, não vai aqui, não vai acolá. Faz tudo isso. E aí crucifica o mundo. Mas o eu continua arrogante, prepotente.
licenciosidade por todo lado, orgulhoso, egoísta. Os pecados do eu estão sempre ali, mas o Senhor nos traz hoje à luz esta palavra: Cristo já foi levantado na cruz do Calvário. Quero dizer para quem me ouve, nessa noite está longe, com certeza muito longe. Você não precisa morrer agora, nem se render diante da ferida que o inimigo fez na tua vida, porque o Cristo, o Filho de Deus, diz que se você crer, a olhar para Ele esta noite, você será salvo. Aleluia. Aquele que crê tem a vida eterna. Glória a Jesus. Por isso, meus amados irmãos, eu acredito que Deus plantou um marco assim no meio da história e diz: creia em Jesus e viva. E eu quero, antes de cantar esse hino, ler mais uma vez o texto de João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, com toda a igreja, e ratificarmos esta verdade, que Cristo morreu no nosso lugar. A nossa maldade, toda maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar. Aleluia, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos salvos. Vamos todos juntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, toda a igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem diz amém? Olhai para mim e sereis salvos. É o hino que nós vamos cantar agora, com muita alegria. Manzeu, Rosanias, cante com alegria. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o povo. Se você está aqui hoje, ainda não aceitou Jesus como Salvador, venha rápido aqui diante do altar. É a única saída para a sua vida. Creia nele e viva. Olhai, olhai. Quero ouvir a igreja. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás sentado, Se estás tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. em meio às lutas, ao deserto desta vida. Olha para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Oh, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus, Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. se estás cansado, sem mais, olha para Jesus. Manda igreja. Creia nele, confia. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai, oh, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele, Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. se na vossa Senda, sombras, trevas, condenação,
Você está acossado Ele com sua graça por cilada de Satanás. tudo quer suprir. Ele pode suprir. Olha para Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cante. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele, Porque só Ele nos pode salvar. Oh, glória a Deus. Cordeiro de Deus. Nós olhamos para Ti, Senhor. Você não precisa morrer nesse deserto. Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer, com muita convicção do Espírito Santo, talvez para algumas pessoas aqui, e quem sabe para muitas outras, em tanta parte que me ouve, palavra de Deus para você: você não vai morrer neste deserto. Diz o Senhor que ainda que você tenha sido ferido, ainda que como brasa ardente esteja no teu coração, na tua mente, e você esteja ferido de morte, quem sabe pela doença, pela enfermidade, pela culpa, pelo pecado, saiba que você pode olhar para Jesus. Creia em Jesus agora mesmo e diga: Senhor, me socorre. Eu creio em Ti, eu confio em Ti, e você será salvo em nome de Jesus. A igreja levanta a sua mão e diga: em nome de Jesus. Enquanto eu estou falando, tem pessoas que estão feridas, tem pessoas que estão amarguradas, abatidas, deprimidas, desesperançadas. É para você que hoje eu dirijo essa palavra. Jesus já foi levantado, tomou a maldição que estava sobre nós, glória a Deus. Diz a palavra que Ele se fez maldição por mim e por você, tomou o meu pecado e me deu a sua vida. Eu quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Há alguém aqui que queira se reconciliar ou aceitar a Cristo? Vem aqui diante do altar. Há alguém aqui que queira receber cura da parte de Deus para o seu corpo físico, quem sabe, para a sua emoção, para os seus sentimentos, eu não sei. Você é quem precisa decidir. Venha rápido aqui diante do Senhor. Eu quero orar. Quantos querem ser incluídos nesta oração pela bênção de Deus? Eu não estou vendo as mãos aqui, não sei se é a luz. Eu estou aguardando que você venha. Tem pessoas aqui que precisavam vir aqui, mas essa decisão não é minha. Eu só posso lhe fazer o convite: venha, porque esta ferida é de morte. Ou você volta para Jesus, ou você não tem escolha. Quem crê, vive. Quem não crê é condenado, é o castigo. Mas se você vier arrependido diante do Senhor e fizer confissão diante dele, você será salvo. Tem aqui duas pessoas, meus irmãos, vocês querem receber diante de Deus? Glória a Deus. Nossos irmãos estão aqui voltando para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente sempre canta o hino: há muitos feridos, né? E às vezes a gente não entende bem o que isso significa. Olha para Jesus. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, no entorno, e nos esquecemos de olhar para a obra que Ele efetuou na cruz do Calvário. Assim como Ele foi levantado. Oh, glória a Deus. A igreja levanta a sua mão e estende aqui diante do altar.
Senhor, eu te agradeço por esta noite. Nós te agradecemos por voltar à tua casa, por cantar louvores e vermos mais uma vez o Cristo levantado na cruz. E quando nós olhamos, Senhor, nós vemos, ó Pai, nós cremos, nós confiamos, e da cruz, Senhor, emana graça e vida, esperança, salvação, perdão. Ó Senhor, estão aqui diante do teu altar esses dois homens que vêm diante de ti, Senhor, para receber a cura, para receber, Senhor, a salvação, porque aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ó Senhor, nós te bendizemos porque amaste o mundo de uma maneira tal que deste o teu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu te peço, Pai, olha para o meu irmão e a minha irmã que nesta hora está ouvindo esta palavra, que está tão doente, ó Deus, que está passando por momentos de tanta aflição e tanta angústia, tão cansados, desanimados, ó Pai, alcançados pelo luto, expectativas sombrias. Ó meu Senhor, eu quero declarar no teu nome que enquanto eles olham para ti e confiam, eu posso dizer: não irão perecer, não irão perecer, não irás perecer, não irás morrer, porque olhais para Jesus de Nazaré. Creia em Jesus e viva. Creia em Jesus e viva. Obrigado, Senhor, por esta noite. Enquanto nós oramos, eu sei que o Senhor está, ó Deus, levando vida aos corações, ressuscitando mortos espirituais, curando as feridas da alma e do coração. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui reunida, que esta noite veio adorar-te na beleza da tua santidade. Meu Pai, toma em tuas mãos santas, guardando-a, Senhor, isento de todos os perigos e males desta vida, e que possam continuar confiantes, olhando para Jesus e sendo salvos a cada dia. Pai, nos despede em paz para os nossos lares, nos guardando isento de todos os perigos e males, dando-nos uma semana abençoada de paz, Senhor, segundo a tua vontade e a tua mão forte e poderosa ao nos conduzir, Senhor. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor diga amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos e a todas, uma boa noite na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Terça-feira, culto de doutrina. Quinta-feira, nosso ciclo da oração. E amanhã, às 17 horas, sala virtual de oração. E na sexta também, às 17 horas.